TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Mais uma vez, nosso programa Página da Bíblia no ar, estudando e conhecendo os grandes personagens da Bíblia. Agradeço sua presença, sua fidelidade para conosco, sua determinação em concluir esses cursos dessa nova temporada. Conosco aqui hoje, nossos mestres, agradeço o diácono José Carlos a presença, a nossa professora Ieda também a presença conosco. Gratidão pelo convite, né? Que é sempre de tanta valia, né? Vocês estarem aqui conosco, nos conduzindo, nos orientando no estudo dessas páginas. Gente, hoje o personagem é belíssimo, belíssimo. E vocês já ouviram, tenho certeza que todos vocês também já ouviram falar em Jó. Jó, o homem de piedade, o homem de fé. Com ele nós vamos aprender a conduzir as coisas sempre conforme a vontade de Deus. É um verdadeiro ato de entrega. Para isso eu peço que vocês abram o livro de Jó, é o primeiro dos livros sapienciais. Sim. E nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o sexto, só para a gente fazer essa pequena introdução. Se vocês pegarem sua Bíblia, vai estar a minha, que é a Bíblia de Jerusalém, vai estar escrito assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de um dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, João os mandava chamar para purificá-los. De manhã, cedo, ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim, costumava Jó fazer, todas as vezes. A gente já vê que Jó é uma pessoa especial. É uma pessoa que ama a família, organiza a família, mantém seus filhos sob uma certa orientação, é temente a Deus. Mas eu quero, antes de entender mais Jó, eu vou pedir, diácono, você poderia nos situar Jó no tempo, na linha de tempo? Em que momento nós vamos conhecer Jó? Bom, então o livro de Jó nós podemos situar no pós-exílio, né? Na volta do povo de Deus a Jerusalém, ali no tempo do domínio persa, né? Que Ciro promoveu essa liberdade religiosa, permitiu a volta dos judeus a Jerusalém, né? E então Jó é um drama, podemos assim, um drama pouca ação, mas muita paixão, né? E qual que é o pano de fundo desse livro de Jó? É o contexto de um questionamento sobre a teologia da retribuição. Então, o que acontecia naquele momento? O povo estava voltando. E eles tinham aquela consciência de que eles haviam pecado, que eles haviam sido infiéis aos mandamentos de Deus, infiéis à aliança com Deus. E por isso eles sofreram tanto no exílio e continuavam ainda sofrendo. Né? E então havia a crença de que tudo aquilo que nós sofremos, e em parte é verdade, tudo que nós sofremos é consequência das nossas ações. E para eles era assim uma relação de benefício-prêmio, crime e castigo. Né? Então, se a pessoa ela era
rica, tinha muitas posses, né? Muitos filhos, era sinal da bênção de Deus, muita saúde. Então ele era um abençoado de Deus, porque Deus estava retribuindo a obediência que aquela pessoa tinha para com a aliança. Por outro lado, se você fosse pobre, né? Se você não tivesse filhos, se você não tivesse prosperidade, e se você não tivesse saúde, é um sinal que você é um desgraçado, né? No sentido de estar longe da graça de Deus, porque você é um grande pecador, um desobediente da lei de Deus. Então Deus estaria pesando a mão sobre você, castigando o seu mau procedimento. Todavia, né, o judeu começou a questionar isso, né? Mas essa retribuição, ela é individual ou ela é coletiva? Né? O povo todo tem que sofrer? Se alguns pecaram, todos têm que sofrer o castigo? Né? E será que é dessa maneira mesmo? Porque Jó, aí depois nós vamos ver também no livro do Eclesiastes, já tem esse questionamento, né? Alguns salmistas, eles refletem a teologia da retribuição, dizendo, nunca vi o justo ficar no sofrimento, né? Porque Deus está com ele. Mas tem muito justo que sofre, é isso que Jó e também o livro do Eclesiastes vem questionar. Por que tem muito justo que sofre? Não é verdade que o justo não sofra. Então, inclusive o profeta Isaías tem aqueles capítulos, né, do servo, do justo, do servo sofredor. Então, essa teologia da retribuição, que Deus castiga a pessoa com o sofrimento, ela é questionada, né, severamente neste livro. Muito bem, a estrutura do livro, né, depois a Ieda vai complementar também. Já falamos sobre o tempo, já falamos sobre o pano de fundo, né, o contexto, esse contexto da teologia da retribuição e a estrutura do livro. Então, o autor nós não sabemos, né? Sabemos que é um judeu piedoso do tempo do pós-exílio, né? O autor do livro. Todavia, nós sabemos que esse livro ele tem uma origem pagã, uma origem babilônica. Os judeus tomaram contato com essa literatura no exílio da Babilônia. Então ele já existia com uma outra estrutura. Então esses diálogos eles são antecedem, né, remetem ao tempo do exílio da Babilônia, um livro que já existia. Aí o que o autor fez? O autor criou ali os dois prólogos, os dois epílogos, né? E preencheu o conteúdo do livro com essa literatura babilônica pagã, né? Fazendo ali os devidos ajustes para a fé monoteístas. E esse miolo, podemos dizer assim, do livro, consta desse diálogo, dessa reflexão sobre a teologia da retribuição, né? Será que Deus castiga? Né? Será que o justo está sofrendo então injustamente? Porque os três amigos, eles vão procurar defender essa tese da teologia da retribuição. Não, Jó, você está sofrendo porque você aprontou alguma, né? E Deus realmente castiga, Deus ele é justo juiz, ele é justo. Então, como ele é justo, ele está pesando a mão sobre você e te castigando por algo que você aprontou, né? E ao mesmo tempo, Jó vai dialogando com eles e mantendo aquela fé firme, não é? Em Deus, né? Dizendo que o Redentor dele vive, né? E ele chega, o sofrimento de Jó foi tanto que ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas ele é muito fiel a Deus e num certo trecho ele vai dizer, Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, sem questionar as profundezas do desígnio de Deus. Ok, a gente vê aqui, Eda, um pouquinho avançando mais aqui a partir do versículo 6º em diante, nós vamos ver que começa, a característica desse livro é o diálogo que começa a surgir entre Yahvé
e Satã. E o diácono fala nesses 3 amigos. Esses 3 amigos vão ter um papel fundamental no começo dessa provação. Eu queria que você falasse para nós a importância desses 3 amigos e a importância desse diálogo, o que o livro tenta mostrar para a gente nessa conversa que se estabelece entre Deus e Satã. Então, vamos então apresentar Jó, né, que é a primeira parte que você leu do livro ali, do capítulo 1, do 1 até o 5. Ele apresenta o personagem Jó. E aí, aqui já dá para a gente ver que Jó, ele é próspero, ele é rico, né, ele é um homem abençoado, é um homem piedoso, é um homem de fé, né? E aí a gente já vê, claro, a doutrina da retribuição ali. Né? Por que Jó é o homem mais rico do Oriente, que o texto vai falar? Né? Porque ele teme a Deus e evita o mal. Quer dizer, já tem claro aqui nessa apresentação do personagem, né, a teologia tradicional da retribuição. Né? Tá. Se você é bom, Deus retribui com bem, com as bênçãos. Se o homem é mau, se o homem é injusto, Deus retribui com castigo e sofrimento. Porém, é uma coisa curiosa aqui no capítulo 1, antes da gente entrar já aí nos próximos versículos, né? Nós vamos ver que Jó, ele não é israelita. Olha só que interessante. Ele é de Uz. Uz fica em Edom, não fica no território da Palestina. Então, o que acontece? Por que o autor usa um estrangeiro? Porque ele tem a intenção de mostrar uma experiência humana universal. Né? Então, aí nós vamos ver que Jó é um homem de muita fé. E aí a questão da pergunta de Satã, que já vai do versículo 2, do capítulo 2, e vai do 6 até o 12, né, que aí o que acontece? Deus se reúne com a corte celeste. E entre aquelas pessoas que se reúnem, né, aqueles seres espirituais, aparece Satã. Quem é Satã aqui? A gente podia dizer, já é personificação do mal, já é o simbolismo do mal. Nesse momento aqui, Satã, ele é tipo de um investigador, né? É o adversário. E aí ele vai lançar dúvida com relação a Jó, que é um homem de fé e é um homem próspero, que está lá no versículo 9, no capítulo 1. Né? Ele diz assim para Javé, é a troco de nada que Jó teme a Deus? Ele põe um desafio, né? Questiona o comportamento de Jó. E aí, então, Deus, né, ele aceita a proposta. Jó vai ser testado duramente por Satanás. Né? Ele vai ser testado duramente. E aí nós vamos ver no livro que ele, do 13, aí mesmo nesse capítulo 1, do 13 até o 22, ele vai perder todas as suas posses. De um homem próspero, rico, ele vai se tornar pobre, empobrecido. Mas Jó, ele vai continuar fiel, ele passa no teste. Né? Ele perde gado, ele perde o rebanho, né, as ovelhas, os seus empregados. E uma das perdas mais dolorosas, que não são os bens materiais, ele perde os filhos e as filhas. O texto fala que Jó teve 10 filhos. Isso. 7 filhos, né, 7 homens e 3 mulheres. E uma das perdas mais violentas, assim, né, foi a perda dos filhos. E aí, então, mesmo assim, diante da dor, diante do sofrimento desse homem de fé, né, ele faz uma declaração bonita ali no versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, né, quando ele soube da notícia da perda dos seus filhos, rasgou a roupa, raspou a cabeça, caiu por terra e disse, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. Javé me deu tudo, e Javé tudo me tirou. Bendito seja o nome de Javé. Esse trecho aqui, nesse trecho, Jó, ele simboliza todas as pessoas
empobrecidas, todos os pobres, que mesmo não tendo nada, continuam fiéis a Deus. E o livro, ele é apaixonante, como José Carlos falou. Né? Pouca ação, mas ele é um livro apaixonante, porque mesmo ele perdendo tudo, ele continua fiel a Deus. Ele continua fiel, sabendo que tudo que ele tem, inclusive os filhos, não pertence a ele. Que tudo é dado, é dom de Deus. E aí, a gente continuando esses dois capítulos, capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai ver que Jó não vai perder somente os bens e os filhos. Ele vai perder também a saúde. Perde a mulher, né? Perde a esposa. Não, ele não perde a mulher. A mulher, ele quer que ele morra já de uma vez. A mulher perde a fé. E fala para ele, amaldiçoa logo esse Deus e morre, Jó. Né? É aquelas pessoas assim, que na hora do desespero... Limpa o beco. Jó, melhor você morrer. Imagina só o seu esposo falar para você na hora que você mais precisa. A hora que você está sofrendo. Né? Você está chagado. Porque Jó, quando quer que ele morra de uma vez para acabar com o sofrimento dele e amaldiçoar a Deus, ele está assim, corioço. Ele tem ferida, né, da cabeça até as plantas dos pés. Então, ele está em extremo sofrimento. E aqui, mas mesmo assim, ele continua ainda fiel, mesmo no sofrimento. Né? Perdeu os bens, perdeu os filhos. E agora, mais um golpe para Jó. Né? A mulher quer que ele morra de uma vez. Né? E aí ele fala, né, lá no versículo, finalzinho do versículo 9, você está falando como louca. Se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males? Né? E apesar de tudo isso, Jó não ofendeu a Deus com palavras. Jó continuou fiel a Deus, apesar de todos os sofrimentos que ele vem enfrentando. E aí, daí para frente, do capítulo 3 até o 42, capítulo 42, de 1 até 6, ele vai ter um diálogo. Por 3 vezes, os amigos vão conversar com Jó, e Jó vai responder defendendo a sua integridade, que é a única coisa agora que resta para Jó, é a sua integridade moral, né? Porque a Bíblia diz, Deus mesmo fala para Satã, né, que não existe na terra homem igual a Jó, temente a Deus e que foge do mal. Então, é um livro muito bonito, né? É o capítulo 1 e o capítulo 2, igual o diácono falou, né, que é uma introdução para o debate sobre a teologia da retribuição. E nós vamos ver nesse trecho também, onde há o diálogo entre ele e os amigos, que Jó ele vai perder também os amigos. Então, ele não tem mais nada a perder. Quando ele não tiver mais nada a perder, aí sim que venha o mais bonito do livro, que ele vai fazer a experiência de Deus. Que ele vai falar, né, até agora, né, eu ouvi falar que você existe. Até agora eu ouvi falar, quer dizer, a religião é a teoria até agora. E aí ele vai fazer a experiência de Deus no sofrimento. Diácono, a gente vê aqui que esse livro nos prepara para uma realidade nova que hoje o mundo desconhece, que é o conhecimento de Deus, como Ieda está colocando aí, através da dor, do sofrimento, das perdas, das desgraças. E fica isso aí claro para hoje. O mundo deveria talvez conhecer um pouco, voltar a reler Jó? O mundo vive uma crise de sentido. Então, nós vemos assim, que a grande mensagem do livro de Jó é a descoberta, é o encontro com o sentido do sofrimento. Porque hoje a gente vive como diz aquele filósofo Bauman, nós vivemos uma sociedade líquida de relações líquidas, né? De muito individualismo e, digamos assim, a geração do ter, do poder e do prazer. Até mesmo a morte, né? Ela foi assim terceirizada. Há alguns anos, as pessoas podiam viver os seus últimos momentos junto com a família.
A família sofria junto, não é? A agonia, a dor, o sofrimento daquele que estava partindo. Mas hoje o mundo terceirizou, então é aquela morte limpa, né, asséptica, no ambiente asséptico dos hospitais, e inclusive os funerais, a grande maioria não são em casa. Não, tem que ser na Pax, tem que ser em outro lugar. Antes era em casa ou na grande casa que é a igreja. Agora não, está terceirizada nas capelas das Pax da vida por aí, né? E por quê? Porque as pessoas querem fugir do sofrimento, querem fugir daquilo que é inevitável, não querem experienciar essa questão do sofrimento. A dor e a perda, né? Então, no livro de Jó, nós temos essa grande experiência do sofrimento. Ele vive, né? É uma, digamos assim, uma catequese experiencial, esse livro, da dor, né? E aí tem a solidariedade dos amigos que estão ali, o grande interessante aqui na transição do capítulo 2º para o capítulo 3º, o silêncio. Há momentos de sofrimento que muitas palavras não resolvem, um abraço resolve Sim. mais do que 1000 palavras. Então eles fazem aquele silêncio em respeito ao sofrimento do amigo, não é? E depois desse grande silêncio é que Jó vai voltar a falar e provocar então esse diálogo. Então eu diria que esse livro de Jó é essa grande lição para nós dessa catequese experiencial do sofrimento, a descoberta do sentido do sofrimento, nós vamos ver, né, a descoberta desse sentido, né? E nesses 3 diálogos, ao final dos 3 diálogos, entra em cena a pessoa do próprio Deus. Deus entra no diálogo para resolver, não é, aquela questão, é ou não é, a teologia da retribuição está certa, a teologia da retribuição está errada. Então Deus entra. Então nós podemos perceber, né, que Deus, ele permite o sofrimento para o nosso crescimento, ele permite as provações para o nosso sofrimento. Okay. Mas que ele não nos abandona, ele está sempre conosco e Deus vai aparecer dentro desse contexto. Muito bem, então vamos a um pequeno intervalo? Já já voltamos para entender agora como é a reação de Jó e quais os benefícios que o saber esperar em Deus pode trazer para qualquer um de nós. Já voltamos. Eu vou lá. Voltamos. Por favor, nós estamos estudando o livro de Jó, o início dos livros sapienciais. Vocês vão agora ao capítulo 38, lá na frente, já quase no final. Vamos fazer uma pequena leitura, porque nós estávamos vendo quem é Jó, os questionamentos, o diálogo de Deus com Satã, os 3 amigos, entendendo quem é Jó, o que Jó tinha e o que perdeu. Agora nós vamos avançar em todo o livro para nos confrontarmos com uma nova realidade, para poder o nosso estudo prosseguir. Nesse capítulo 1, capítulo 38, versículo de 1 ao 4, vai dizer assim: Então Yahvé respondeu a Jó do seio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Cinge-te os rins como herói, interrogar-te-ei tu, e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Dize-mo, se és que sabe tanto. A partir daí vem os outros questionamentos que vão ser inúmeros. Situando, né, Ieda, Deus no seu grande poder, diante de Jó, quem ele é perante a sua grandeza. Então, Jó passou por todo esse sofrimento, ele já não tem mais o que perder. Até a morte agora, ele já, né, ele pede a morte, ele já perdeu a família, já perdeu a saúde, já perdeu a esposa também, os filhos, perdeu os amigos, porque os amigos, tentando consolar, acabaram tomando a posição de acusadores também, mesma posição de Satã, né, dizendo para Jó, se você realmente é justo, né, você não deveria estar sofrendo.
né? Se você está sofrendo é porque você é culpado. Então o diálogo é bem pesado e ele perde também os amigos. Então, diante desse sofrimento de Jó, ele vai fazer experiências de Deus. Ele não tem mais nada a perder, ele está encurralado pela dor, pela angústia, ele não tem saída, né? E Deus se manifesta através da tempestade. Igual o versículo 1 do capítulo 38, você está relatando que Deus, quer dizer, essa tempestade, ela é teofania, né? Deus que se manifesta, que se revela. E aí Deus rompe o silêncio. Porque também anterior, Jó faz muitas questões, pergunta, questiona, defende, tenta defender a sua integridade. Que é a única coisa que resta para Jó. E agora Deus rompe o silêncio. Se Jó tinha feito muitas perguntas para Deus, Deus não vai dar as respostas. Por que Deus não dá resposta? Ele vai fazer mais perguntas. E Deus vai fazer mais de 70 perguntas, mostrando a Jó toda a sua grandeza, toda a sua soberania, todo o seu poder na criação. Né? Então ele vai questionar Jó, mostrando essa grandeza de Deus. E Jó, né, ele vai reconhecer, falar, nossa, eu estava falando coisas que eu não sabia. Lá no capítulo 42, né? Agora eu reconheço todo o seu poder. Né? Então, esse trecho é muito bonito, porque no sofrimento, quando não tem mais saída, o texto, o livro vai mostrar, né, que Deus se revela, né, que Deus é parceiro, que Deus tem que confiar. A gente vê que a fé de Jó é a fé a toda prova. A toda prova. Por que o doente continua com fé em Deus? Por que o doente não se revolta? Então o livro vai dar essa resposta aqui. Porque Deus ele está presente no sofrimento. Ele não nos abandona no sofrimento. E não abandonou Jó. Então ele vai mostrar para Jó quem ele realmente é. Que ele tem o poder, que ele é poderoso, que ele é grandioso, que, né, é um Deus que tudo pode. Né? Cabe a nós, cabe a Jó, confiar nessa presença de Deus. Até o final, né? Até o final. Porque aí Deus, no final também do livro, né, ele vai restituir em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Né? Então, é um livro realmente extraordinário. Esse livro de Diácono, eu quero, então, já tentando consolidar essa ideia de que Jó é um livro de ensinamentos para os dias de hoje, diante da dor e da perda. Me diga aí como nós podemos hoje enfrentar o mundo, como eu dizia no bloco anterior, com uma nova teologia, porque aqui o livro vai nos dizer que a teologia da retribuição é uma teologia falha, ela não é uma teologia real. Deus não é aquele que, diante do valor que recebe, ele entrega a mercadoria. Ele já entregou a mercadoria toda de graça, não precisa ser pago por aquilo que você tem. Qual, então, a teologia que nós deveríamos nos abraçar hoje para entender a vida como é? Para entender Deus na sua sapiência, no seu imenso e misericordioso amor para com todos nós. Então, ainda como na antiguidade, ainda nos dias de hoje, a humanidade questiona muito acerca da origem do sofrimento, questiona acerca da origem do mal, né? Santo Agostinho, ele ensina para nós que Deus, em hipótese alguma, ele seja autor do mal. Deus não criou o mal. Deus criou, né, na criação, nós vemos na narrativa da criação, que tudo o que Deus criou, ele dizia, né, diz o texto, e viu Deus que era bom. Interessante que quando Deus cria o ser humano, ele vai dizer, isto é muito bom. Depois, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, viu Deus que era muito bom. Então Deus, ele não criou o mal, né? E muito menos Deus não inventou o sofrimento humano, né? Mas como é que o mal e o sofrimento entram na vida da humanidade? Através da infidelidade do ser humano. Então Santo Agostinho, ele até escreveu uma obra chamada De Libero Arbitrium, né? Mostrando que Deus, ele não é o autor do mal.
no meu ministério diaconal, nós celebramos muitas exéquias. Exéquias é aquilo que é conhecido como a bênção do morto, é a oração funeral que nós fazemos. E a gente encontra situações difíceis, suicídios, né? A gente tem que sofrer ali junto com aquela família enlutada. É muito triste quando a gente celebra exéquias de natimorto ou de bebezinhos, de crianças, e as pessoas questionam, mas por quê? Por que comigo? Por que Deus permitiu que minha criança morresse? Então é aí que a gente lembra do livro de Jó. Nós não podemos questionar os desígnios da lei de Deus. É isso que o autor do livro está dizendo. E que Deus, nesses 70 questionamentos, ele coloca, né? Quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Então, Deus, ele não é um Deus castigador, pelo contrário, é um Deus misericordioso. Mas nos seus insondáveis desígnios, ele permite o sofrimento. Né? E por que ele permite para nós o sofrimento? Então, São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Doloris Salvifici, que trata justamente sobre o mistério. Então, o sofrimento, ele é um mistério. E acerca do mistério de Deus, nós sabemos aquilo que Deus nos revelou. Então, no livro de Jó e durante toda a Sagrada Escritura, nós temos essa revelação gradativa sobre o mistério do sofrimento. Né? Tá. Antigamente, antes de Jó, se afirmava que Deus premia os bons e castiga os maus. Mas isso é colocado por terra através desses autores que nós já dissemos, como Jó, como o próprio profeta Ezequiel, como o autor do livro do Eclesiastes, né, que fala sobre a vaidade humana. E na atualidade, então, São João Paulo II ele também escreveu sobre esse grande mistério do sofrimento. Mas o que Deus nos revela? Que o sofrimento ele é permitido na nossa vida para a nossa santificação, como provação. Nós somos provados como o ouro e a prata são provados no fogo. Né? Nós somos reconstruídos como Deus age conosco, como o oleiro age com o barro. Né, que às vezes tem que quebrar aquele vaso que não ficou muito bom para reconstruir, refazê-lo totalmente. Né? E ainda, assim, como você perguntou, né, sobre esse mistério, nós vemos o próprio sofrimento do Senhor. Né? O sofrimento de Jó já é assim, uma figura do sofrimento de nosso Senhor pela nossa salvação. E o apóstolo São Paulo, ele diz que nós completamos na nossa carne os sofrimentos que faltaram na cruz do Senhor. Mas espera aí, será que faltou algum sofrimento, né, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que ele sofreu? Então, eu vi certo dia a explicação de um teólogo, não me lembro agora, que ele diz assim, nós somos o corpo místico de Cristo, igreja, nós somos o corpo místico de Cristo. Então, como Jesus, que é a cabeça desse corpo, sofreu, nós também temos os nossos sofrimentos. Sofrimentos familiares. Quem não tem seus problemas, suas dores dentro da família, dentro dos relacionamentos, relação com os filhos, né? Esses sofrimentos que nem eu falei, eu citei, né, das exéquias de crianças que morrem no ventre da mãe, e aí todo aquele sofrimento, né, da mãe, do pai. Né? Outros sofrimentos que advêm dos males aí da própria natureza, né? Terremoto, furacão, né? Sofrimentos causados de forma social, né? Pelos próprios homens, através dos pecados sociais, como a pobreza, a miséria, a fome, né? A natureza que é degradada pelo homem. Não? Então são inúmeros sofrimentos, alguns causados pelo próprio homem e outros que nós não podemos intervir. Por isso que é esse grande mistério, né? O mistério do sofrimento. Mas o que nos ensina a revelação de Deus, né? Que Deus permite o sofrimento para que nós possamos
crescer, para que nós possamos ser forjados, né, através desse sofrimento, termos a nossa fé fortalecida. Jó é esse grande exemplo para nós. Tá. Né? Mesmo dentro de todo o sofrimento, ele permaneceu até o fim. Isso. E por ele permanecer fiel, no final, qual foi o sentido último? Deus restitui, né, as suas coisas para ele. Então, para nós entendermos esse agrado que Deus vai fazer com Jó, eu vou pedir que vocês vão até o final do livro. Ali no capítulo 42, o versículo 10, vai exatamente falar isso. Então Yahvé mudou a sorte de Jó, quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses. Vieram visitá-lo seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos. Almoçaram em sua casa, consolaram-no e confortaram-no pela desgraça que Yahvé lhe tinha enviado. Cada um ofereceu-lhe uma soma de dinheiro e um anel de ouro. Yahvé abençoou a Jó pelo fim de sua vida, mais do que no princípio. Possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azevite. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes repartiu heranças como a seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e filhas e seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e cheio de dias. Então, eu vejo aqui, eu quero que meus professores, nossos mestres aqui, nos conduzam agora nesse entendimento final, não uma retribuição, que é o que nós estamos tentando explicar, que a teologia da retribuição, ela é falha. Não é assim que Deus age, mas uma forma de Deus reconhecer naquele homem que tudo perdeu e jamais perdeu a fé, uma forma de Deus mostrar a sua presença ao seu lado para sempre, né? Em Ieda. Então, esse final aqui é um final muito bonito, né? Inclusive, ele é o final da lenda, essa parte que você leu, porque conforme a introdução que o diácono fez, apresentando o livro, né? Esse seria o final da lenda que está no capítulo 1 e 2, né? Que é um texto que o autor exílico utiliza, é a conclusão da lenda, né? Mas o autor exílico ele tem uma outra conclusão, que seria o capítulo 42, de 1 até 6. Por que ele volta à questão da retribuição? Né? Eu penso assim, porque Deus é bom. Ele é bom. Né? Deus é muito bom. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele domina o mal que aflige o homem. Ele domina. Jesus veio para nos mostrar que a morte não é o fim. Veio nos libertar do medo da morte. Né? Por quê? Porque a morte, nós como cristãos, temos que ter a visão dos projetos, dos planos de Deus, que é muito maior do que aquilo. A nossa visão é muito limitada, né, da vida. E esse Deus da vida, esse Deus grandioso, né, ele tem um domínio de todas as coisas, tem um projeto de vida que não se acaba aqui, que se prolonga, né? Que a morte não é o fim da vida, mas é um começo, é uma entrada numa nova vida, né, plena com Deus. Então eu penso assim, que ele colocou esse finalzinho aqui, acrescentou de novo a doutrina da retribuição, porque Deus é bom, está sempre presente no sofrimento, né? Ele só quer nos dar o melhor. Isso não quer dizer que a gente vai ter uma religião de comércio com Deus. Isso. Né? A gente tem que ter a religião, a verdadeira religião, a religião gratuita, né? De fé e gratuidade. Né? O homem que se volta para Deus, gratuitamente. O homem que se coloca como seu servo, coloca Deus como seu Senhor. Alguém, né, igual o Jó aqui, que se reconhece pequeno diante da grandeza de um Deus que cria todas as coisas. Né? E Deus que se volta para o homem, que é Deus que é misericordioso, que é um mistério infindável, ele se volta para o homem para fazer com ele uma caminhada, né,
para conduzir ele a um caminho da vida, um caminho de plenitude de vida. Deus não quer o sofrimento, né? Deus com ele é muito bom. Compensa você ter fé, lógico, o livro vai responder aqui, só que não é uma religião, você vai passar pelo sofrimento. Você estando com Deus, você supera o sofrimento. O sofrimento vem não para destruir, né? Mas o sofrimento vem para ser superado com a graça de Deus. Porque o Deus é Deus da abundância, né? Nosso Deus é um Deus do amor, é abundante. É a graça dele. Tá, Diácono, você quer finalizar um pouquinho? Quero finalizar. Rapidinho. Talvez extrapole um minuto. Então, assim, nós dizíamos no início que o livro de Jó retrata esse questionamento sobre a teologia da retribuição. E no final, tem um comentador aqui da Bíblia do Peregrino que diz assim, que Deus decide a disputa com a autoridade e sua sentença, em resumo, é esta. Vós, quem vós? Os amigos de Jó, né? Errastes. E meu servo Jó tinha razão. Esses amigos de Jó representam a teologia da retribuição. Hoje, nós vivemos uma grande tentação sobre a sucessora. O perigo que nós enfrentamos é a sucessora da teologia da retribuição, que é a teologia da prosperidade. E Eda falou alguma coisa, né, sobre essa relação interesseira da religião nessa relação com Deus. Então, a teologia da retribuição ela foi derrubada, né, por Jó, pelo autor do Eclesiastes, pelo profeta Ezequiel, quando ele diz, os seus pais comeram uvas azedas, né, nossos pais comeram uvas azedas, e agora nós temos o nosso dente, né, fica rangendo por causa das uvas dos nossos pais. Então, quer dizer, Ezequiel questionava isso. E nosso Senhor Jesus Cristo foi quem colocou uma pá de cal nessa tal teologia da retribuição. Quando perguntam para ele, esse homem ele está sofrendo por conta do seu pecado ou por conta do pecado dos seus pais? Ele diz, nem uma coisa nem outra, mas para que seja manifestada a glória de Deus. Então, os cristãos, todos nós cristãos, nós devemos abrir nosso coração, né, esse mistério do sofrimento, né, revelado plenamente em Jesus Cristo. Né? E deixarmos de lado essa relação de barganha com Deus, mas vivemos essa fé pura, essa fé verdadeira na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, aceitando os sofrimentos e sabendo que Deus está conosco nos sofrimentos, né? E que essa nossa fé não seja baseado nessa barganha, nesse troca-troca, mas que seja assim, que nós tenhamos a fé verdadeira, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor entre nós, e que nós vivamos verdadeiramente esse amor. Assim, a nossa vida terá sentido, e mesmo os nossos sofrimentos terão sentido plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, o reconhecimento de Jó, eu finalizo aqui o nosso programa, lendo no capítulo 42. Reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Quem é aquele que vela teus planos com propósitos sem sentidos? Falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Escuta-me que vou falar. Interrogar-te-ei e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Que nós possamos, queridos amigos, fazer dos sofrimentos realmente uma riqueza pessoal para crescermos diante do Senhor, né? Como já dizia um autor, não há nenhum mal tão grande do qual o Senhor não possa tirar um bem maior. Portanto, que a dor nos ensine a superar e estejamos sempre entregues ao Senhor. Fiquem com Deus, agradeço os nossos mestres nos conduzir a entender um pouco mais sobre Jó e até o nosso próximo programa com um novo personagem da Bíblia. Até lá, fiquem com Deus.